Haha! Você esperava que nós não íamos ter o nosso FAQ durante esse final de semana? Enganou-se, pessoal. Bom, pessoal, olá, tudo bem? Eu sou o Felipe e do Entrando Numa Fria e estamos aqui com o nosso próximo FAQ. Bom, pessoal, o FAQ ele foi criado para tirar algumas dúvidas de nossos grandes leitores, né? O que vocês enviam para nós, algumas dúvidas, sentimos a necessidade de estar trazendo o nosso entendimento de 4 anos, a nossa experiência, brincando, brincadeiros à parte, vamos ao que interessa. Bom, hoje nós escolhemos um tema muito legal, um tema muito discutido e que faz parte, ou que liga alguma parte, do que nós falamos na semana retrasada ou passada, se eu não me engano, essa mania de não gravar, de gravar vídeos e não ver o que aconteceu e quando que foi, o que é isso, aquilo, bom, corta. Até parece que os nossos vídeos são sem censura. Brincando, pessoal. Vamos voltando. Então, pessoal, diferente do que aconteceu na semana passada, nós jogamos a parte de parcerias e hoje nós estaremos dividindo isso aí. Nos pediram para estar falando sobre resenhas e esse é o tema de hoje. Bom, pessoal, ser um blog literário ou criar um blog literário já não é fácil. Quando cria um blog literário com o intuito de receber livros, é mais difícil ainda. Até porque, se o meu blog ele foi criado há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pode esquecer editoras parceiras, pode esquecer parcerias, porque não são todas as editoras que vão confiar o seu blog uma parceria. Até porque você não tem ainda os chamados seguidores, vocês não têm fãs que acessam o seu blog e uma certeza que aquele conteúdo será visto. Por quê, pessoal? A parceria é uma troca de favores. Você vai julgar aquilo e a editora vai te retornar com aquele pagamento, que são os livros. E o que acontece? As editoras, o marketing das editoras, elas iniciaram a fazer parcerias com blogs, por quê? Ou sites, porque são os melhores formadores de opiniões. Uma vez que você não gosta daquele livro, você vai falar que você odeia mesmo, que você não gosta, que tem muito erro ou o que for. E diferentemente de pesquisas, que muitas vezes as pessoas mentem. Ou até porque existem blogs também que mentem muito. Fala que aquele livro é ótimo, que não sei o que, quando lê. E nós também não podemos levar muita coisa a sério, porque o entendimento, a mentalidade das pessoas também são muito diferentes de cada um, né? Uns vão gostar, outros vão odiar. Uns vão achar maravilha, outros não vão achar maravilha, né? E os editores, os leitores, procuram, como os marketing das editoras, procuram aqueles blogs que já traz visualizações mais altas, que já traz umas pessoas já viciadas em seu blog por gostar do seu conteúdo, das suas brincadeiras, das suas palhaçadas ou dos seus xingos também que acontecem por aí. E nisso, dessa certa confiança, vai gerando parcerias com editoras bastante conhecidas no mercado editorial. Você começa com as editoras públicas, depois você vem com aquelas editoras mais difíceis, que o processo é de 6 meses. Acredito que todas são de 6 meses, né? Até porque outras de 1 ano, mas você passa por uma avaliação a cada 6 meses. Isso aí você pode ter muita certeza. Bom, mas o papo não é esse, isso foi só um esboço para estar entrando no que nós queremos falar. Resenhas. Supõe, eu recebo um livro e como que eu devo resenhar, Felipe? Porque eu resenho certo e acontece uma seleção de uma editora e eu não sou aceito? Essa foi a pergunta que ainda não vou estar citando ainda o nome porque não tive resposta aí de aprovação. Mas eu estou julgando para vocês porque é um assunto contundente e nós já estamos chegando em dezembro de novo com um novo processo de renovação e seleção. Então, pessoal, resenhas. Resenhas são avaliações criteriosas ou chamadas avaliações pessoais de cada leitor. Ou seja, se o livro está sendo por mim ou ele for lido pela Renata, que são editores, nós que somos editores do Entrando Numa Fria, as opiniões vão ser meio diferentes, né? Porque eu vou odiar ou eu vou gostar. A Renata também. Ou ambos vão chocar informações.
E na minha resenha deve consistir o quê? Bom, pessoal, se as editoras procurassem blogs para fazer sinopses, eu não perdia meu tempo gastando dinheiro do meu caixa para enviar livros para blogs ou sites que vão me dar sinopse. Por quê? Como eu tenho leitores, os leitores vão ler aquilo e vão estar buscando adquirir os livros nas livrarias ou em lojas virtuais para comprovar se aquele editor, se o seu blog falou mesmo a verdade. E muitas das vezes, se o seu blog não falou a verdade, a editora sabe e vai tirar o seu crédito. Eles vão avaliar, com certeza, as editoras hoje, elas estão avaliando resenhas, não vão nessa, que eu tô mandando um link para a editora da minha resenha, eles não vão avaliar. Se encontrar um erro, avaliam mesmo. E é um ônus a mais, né? Em partes. Por quê? Primeiro vamos recapitular. Você recebeu um livro de parceria, você vai resenhar. Alguns editores estipulam prazo, outras editoras liberam aquele leitor a ler com a maior calma. Eu ainda acredito que algumas coisas devem ter prazos, que senão a pessoa ela vai solicitando livro, e não vai. Outros autorizam solicitar um livro por vez, depois em cada resenha retorna. Então, pessoal, é muito complicado fazer uma avaliação. Na minha resenha, você deve julgar para o leitor que vai ler, pelo menos eu, uma ficha onde que vai contar o nome do livro, o nome original, porque muitas vezes a pessoa ela pode querer comprar o livro em inglês, o autor, a data de lançamento, o ano de lançamento, desculpa. Por exemplo, você está lendo um livro, por exemplo, se eu ler o livro As Aventuras do Caça-Feitiço, eu não posso falar que o livro foi lançado em 2008, em 2012. Se o livro foi lançado em 2009, 10 e 11, depois, ano de lançamento, ano tal. E você pode falar, quarta edição lançada em 2012. Aí sim é outra coisa. Então, cuidado a isso. O autor ou a autora é a editora responsável aqui no Brasil. Se você quiser citar a editora responsável do original por fora, onde que os direitos foram adquiridos, pode também. E, né, como você está fazendo uma avaliação e você vai querer que as pessoas comprem para ver se a sua avaliação foi contundente ou não, onde comprar, né? Porque muita gente esquece disso. Porque se eu vou ler uma resenha e eu gostei, eu vou querer comprar. E se ali tiver onde eu comprar, seja o Submarino, né, que é uma de nossas lojas parceiras, ou Buscapé, o que for, eu mesmo gosto de generalizar, deixar no Compare Preços. Por quê? Porque ali eu tenho Americanas, tenho Submarino, tenho Saraiva, e ali já tem os descontos de 10% ou mais, dependendo da época, que a pessoa ela já vai ali direto e já vai ver o que tá. Se ali não tá com promoção, em nenhum lugar vai estar. Ou então o livro vai estar com preço normal. Então, caso de visualizar. E a sinopse, né? A sinopse vocês podem pegar, porque no Scooby são as sinopses originais, até porque são aprovadas pelas próprias editoras. Então, colocou a sinopse, porque antes da pessoa ler a sua resenha, ela quer ver o que acontece mais ou menos, o que aquele livro fala. Eu mesmo leio. E onde que nos sites, blogs que eu leio outras resenhas, né? Pra ver se eu mesmo tiro parte, por exemplo, o livro Adormecida, da editora Leia, eu li a resenha em outros blogs primeiro, antes da editora me enviar ele. Eu não vou fazer uma resenha, né, de livros que eu não quero ler ou que vai tornar uma leitura cansativa, maçante. Então, vocês veem isso. E depois daquilo ali, você vai começar, eu vou dar um segredo para vocês. Comecem primeiro com o português. O português tem que ser na linguagem culta, porque da mesma modo que você, leitor, vai estar avaliando o livro e se apresentar erros de português, você deve falar, erros de tradução ou o que for, deve comentar, porque a editora deve fazer a correção nas próximas edições. Por exemplo, muitos blogs estão recebendo as primeiras edições de livros lançados agora, né? Recebe muito lançamento. E se você não for um resenhista verdadeiro,
Muita gente reclama que eu não tô sendo pago, que eu não vou fazer resenha crítica. Bom, pessoal, você tá sendo pago sim, você tá recebendo um livro da editora, né? Vocês não vão fazer uma resenha que servirá para publicação do livro, né? Isso aí não, o livro já publicado, a editora quer ver a sua opinião para ver se existem erros, né, que eles não viram. Até porque muitas vezes em nossas resenhas aqui do Entrando Numa Fria tem erros que eu mesmo revisando 1, 2, 3 vezes eu não sei, eu não vejo. Aí eu jogo para os outros editores ou então para você depois quando publica que vocês vão vendo e vão me falando e eu vou corrigindo. Mas é evitar, pessoal, evitar erros ao máximo. Primeiro você vai colocar um pouco. Eu mesmo gosto de começar o que aquele livro trouxe para mim de início. Um esboço para começar matando aquela resenha. Por exemplo, eu posso falar, né, que a arte da capa, né, me chamou muito, foi uma das primeiras coisas a me chamar muita atenção. E começar a falar dos personagens principais, que vocês vão ver a seguir. Depois eu vou apresentar os personagens principais, né, que sempre são 2 ou um trio ou o que for. E lógica e julgar as mentalidades deles, como é que esses personagens agem naquela história, como é que conheceram um ou outro. Só. E vou comentar o que eu achei dos personagens secundários que servem para fazer as amarras durante a história. Todo enredo tem seus personagens secundários, né, terciários, por aí vai. Então, vai ficar a critério de vocês de colocar ou não. Muitas resenhas não colocam. Mas o legal seria colocar pro leitor ver o que vem pela frente. Bom, se você gostou ou não, é meio vago isso, porque você já mostrou o que o pessoal vai ler aquilo, né? Vai entender daquilo. Bom, depois que você apresentou os personagens, você vai jogar uma avaliação do autor, né? O autor, ou supõe, Hilary Duff, em Elixir, ou Elixir, como você espera, né? O que ela tentou passar, o que você acha que ela tentou passar, o que ela deixou a desejar, como que ela foi feita as amarras. Depois disso, você vai citar sim, não citar, mas deve. Pessoal, não façam resenhas sem avaliar diagramação, né, capa, conteúdo e, se possível, o tradutor. Tá certo? Porque se você é parceiro de editora, eles vão querer como é que tá aquele funcionário deles. Como é que foi aquela avaliação dos funcionários deles. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma resenha mais recente aqui do Entrando. 50 Tons de Cinza. Você pode, que foi feito por mim. Você pode ver que eu brinquei com a forma de entendimento. Muitas pessoas estavam levando 50 Tons de Cinza pelo lado só erótico. Eu já fui um pouco mais a profundo. Então, tentem ser profundos e façam comparações. Existe, igualzinho, eu fiz a comparação mais psicológica. E existem outros livros que trazem a mesma abordagem, né? Como aconteceu em 50 Tons de Cinza. Então, eu fiz uma abordagem mais psicológica, por quê? Porque a pessoa, todas as resenhas, eu estava só vendo aquele lado erótico ou pornográfico, como vocês chamam, e estava esquecendo o lado mais profundo. Por quê? A autora ou o autor, ele só não busca fazer resenhas. Ele só não busca construir aquele livro só por uma temática. Ele tem que trazer alguma coisa para abstrair o leitor. Então, você deve... O resenhista, ele tem que ver uma coisa mais crítica. É a mesma coisa dos sites de avaliação de críticas e de cinema, como acontece de vez em quando aqui no Entrando. Você está avaliando o conjunto da obra e está vendo cada parte principal dos personagens principais. Então, se você não coloca a diagramação isso, ou você não coloca a capa, a textura da capa para mostrar para o seu leitor que ele, ao comprar, ele vai ver isso, ou você não coloca os erros que apareceram durante a leitura, a sua resenha ela vai ficar um pouco incompleta e vai começar a ficar cansativa, porque não vai trazer nada novo. Você não vai trazer o conteúdo que a editora quer. E não trazendo o conteúdo que a editora quer, se você tem pretensão, meu amigo, do seu blog ser renovado para mais 6 meses, pode ser. Até porque é muito relativo eu falar uma coisa dessa, ou eu posso estar sendo muito crítico aqui
com vocês e posso estar até me prejudicando em algumas partes, mas o nosso quadro é FAQ, é responder uma coisa verdadeira do que nós se baseamos. Tem muitas resenhas em muitos blogs criados há pouco tempo ou criados há um ano com erros bobos, gente, muito bobos, por assim falar, de português. Tá certo? As colocações cujas, no qual, na qual, este ou esta, serão papos também de um novo vídeo, que eu não vou estar entrando nessa parte de português. E a parte de concordância. Da mesma hora que eu estou falando sobre aquele personagem ou o que ele faz, eu já vi muitas resenhas já cortando sobre aquele assunto, colocando outro e mais pra frente voltando. Pra que isso? Se você está falando sobre aquele personagem, termina de falar sobre ele, dá espaço para novas avaliações, senão sua resenha vai ficar um testamento. E outra, resenha não é legal ser enorme. As resenhas não entrando numa fria, se vocês tirarem as citações, né, as partes mais interessantes de cada livro, vocês vão ver que a resenha é pequena. Suponha 3, 4 parágrafos ou 5. Não precisa, pessoal, ser grande. E no máximo, tente evitar spoiler. No máximo, spoiler é o quê? É você contar o livro. Se você está apresentando uma resenha para chamar o leitor, para avaliar aquele livro, para ver se o leitor vai gostar ou não, ou para ver o que a editora errou ou ela acertou, se eu contar o livro, se eu contar o que tem ali dentro do livro Elixir, da Hillary, eu não preciso comprar o livro, não. Você já me contou tudo que está acontecendo do livro. Ou se você contar o enredo principal ou o mistério principal que envolve o livro, eu também não vou querer ler, não. Pra quê? É igualzinho eu tô lendo O Trono de Fogo. Eu ainda não sei ainda qual que é o objetivo final. Eu sei que eles estão procurando, né, as partes do livro de Ra, né, para estar trazendo Deus de volta. Mas se eu contar como que eles vão achar isso, eu vou estar entregando para vocês, porque o enredo principal, a parte principal é a busca. Então eu tenho que estar contando que eles estão procurando. Mas como que eles estão procurando, é só você lendo que você vai ver. Tá certo? Então, uma resenha isso. Eu já vi muitas resenhas de pessoal entregando resenhas, entregando o enredo principal, a temática principal, o foco principal. E se você contar, você começa a perder. E eu tô levando o nosso FAQ de hoje pelo lado mais de parcerias com editoras, porque foi isso a pergunta, né, no início que nós comentamos aqui. Então, pessoal, muito cuidado mesmo. Fazer uma resenha, tem blogs, né, os nossos blogs amigos, o Garota It, o Bruno Book, o Livros e Blá 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 da Ju, o Livros e Bolinhos também da Ju. Vocês podem ver que eles, tem hora, eles ficam mais de um dia, ou então eles ficam mais de horas para tentar fazer uma resenha, ou então pensando no que vão fazer. Eu já vi muitas vezes esses blogs citados pedir ajuda a outros. Se você não tem editores, peçam ajuda a outras pessoas confiáveis para que leia. Eu mesmo, na resenha de O Aprendiz, do Joseph Delany, eu pedi opinião pro Matheus, do Vida de Leitor, porque ele já leu o livro e ele já vê os pontos fortes e fracos. Então, peçam ajuda, não tenham medo de pedir. Se você quer que nós mesmos aqui do Entrando julgamos uma opinião sobre a sua resenha ou sobre o seu blog, né? Nós estamos avaliando alguns blogs também, apesar que eu ainda não sou formado, apesar que eu curso Direito e tenho um curso técnico de Marketing, mas eu não sou formado em ensino superior, mas tenho um curso técnico. Nós temos um entendimento melhor, até porque nós já vimos muita coisa. O site 4 anos no ar, já vamos por 5 anos. Então, não estou vangloriando, não estou julgando o que é importante, é especial, até porque tem sites maiores aí. E o nosso principal é trazer para vocês a verdade, nada mais a minha verdade. Se eu estou avaliando uma resenha 4, 5 ou bônus, se eu coloco bônus, a resenha já é ótima, o livro é ótimo, vocês podem comprar. Se eu coloco 5 é porque eu gostei. E isso é um outro problema. Tem pessoas falando que a pessoa só coloca ótimo, bom, ótimo para as avaliações.
avaliações de livros, resenhas são pessoais, tá, pessoal? Então, vamos levar isso pelo lado. Não avaliam uma resenha só porque eu achei aquele livro ruim, aquele outro blog tinha que achar. Isso aí, nunca vocês façam isso. A resenha é pessoal, você vai jogar a sua avaliação. Quando você avaliar a diagramação, a editora, aí já é uma coisa geral. Tá certo? Por quê? Porque a edição é a mesma e a edição que eu tenho é que você tem. Tá certo? Meu livro ele é o original, mas é uma cópia do original. Porque o original traduzido, ele tá nas gráficas das editoras. Tá certo? Então, é isso. O vídeo já ficou muito grande, eu não tenho mais o que acrescentar. Se você ainda ficou com dúvidas, deixe um recado nos comentários que eu estarei o maior prazer de estar respondendo vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Se quem chegou aqui até o final, muito obrigado. Quem não chegou, perdeu o nosso grande papo aqui. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu não vou editar o vídeo por estar um pouco corrido. Eu devia ter gravado o vídeo antes para trazer uma edição melhor para vocês. E eu acredito muito que vocês consigam ver e assistir aí, trazer pelo menos a essência aí do que eu quis passar, tá certo? E amanhã vocês terão em My Mailbox aí pra vocês, tá certo? Então, não percam, eu espero vocês no nosso próximo FAQ. E deixem suas opiniões. Qual é a temática do próximo FAQ? Deixem aqui embaixo que nós teremos o maior problema. Se vocês quiserem também uma temática para criticar o Entrando Numa Fria ou para falar alguma coisa do Entrando Numa Fria, podem passar, que também nós iremos respondendo a maior coisa. Então, o tema é público. Se vocês não mandam tema, nós vamos selecionar alguns temas, tá certo? E quando não tiver tema, o FAQ ficará uma vez por mês, ou por 6 meses, ou por um ano, tá certo? Então, muito obrigado pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo FAQ. Quem escolhe é você.